Agora tá, o som vai entrar, tem um delay, vai entrar, né? Nós estamos entrando aqui, tivemos um problema técnico no Facebook e agora já resolveu? Não resolveu? Ah, a live não entrou ainda? Tá ao vivo. Acho que é delay. Deixa eu ver aqui. Entrou, né? Ah, isso. Então agora entrou. Glória a Deus. Tudo certo, gente. Glória a Deus. Jesus está neste lugar. Nós não saímos da presença do Senhor por causa dessas coisas. Nós vamos aprendendo e melhorando, né? Em todas as coisas ele vai nos instruindo, em tudo dai graças, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus está aqui, nós estamos reunidos na presença dele de modo sobrenatural. Para orar, para adorar, ninguém aqui quer fama, ninguém aqui está buscando falar coisas com frases de efeito, ninguém aqui está querendo convencer ninguém de nada. Nós estamos aqui reunidos diante do trono de Deus para orar a palavra do Senhor, para adorar, para cantar a palavra do Senhor, para receber instruções, para viver na presença do Senhor da maneira que Ele quer que nós vivamos. Aleluia, não do jeito que nós pensamos que devemos viver, mas do jeito que Ele quer que a gente viva. É assim, é com esse coração que nós chegamos na presença do Senhor. E Ele é maravilhoso, Ele tem nos instruído num caminho tremendo, buscando paz, né, para nossa mente, buscando paz para nossa vida, nos libertando, porque, gente, tem muita gente que tem preconceito para poder falar de libertação. Quando fala de libertação, acha que libertação são só aqueles demônios saindo, gritando, e é isso mesmo, são demônios que têm que sair, são espíritos malignos que têm que abandonar esses lugares que ficam aí colocados, né? Eles se posicionam para poder nos oprimir, e a libertação é para o povo de Deus, é para o povo que teme a Deus, é para o povo que ama a Deus. Entenda isso, não tenha medo, não tenha medo, se coloque nesse lugar e fala: Senhor, eu preciso dessa libertação, eu preciso ser livre, eu quero ser livre para te amar, para te honrar, para te adorar, livre, verdadeiramente livre. Então há muitas cadeias que nos prendem, há laços aí pelo caminho, e se não for o Senhor que há muito tempo esteve conosco, que esteve aí à nossa frente, diante de nós, junto conosco nas situações, há muito tempo o inimigo já teria nos prendido, assim como se prende um pássaro numa gaiola, numa armadilha. É o que diz a Bíblia, está escrito isso. E nós temos, né, essa promessa maravilhosa do Senhor, que nós começamos na live passada, e o Senhor continua querendo nos instruir nesse caminho para conseguir essa paz. A paz que excede todo entendimento nessa mente tribulada, nesse mundo turbulento que nós temos vivido. E lá em Abacuque 3, do 17 ao 19, quero ler para a gente poder iniciar e cantar esta palavra, porque é muito, a coisa mais gostosa que tem é nós cantarmos a palavra de Deus, orarmos a palavra de Deus e aprender, entender a palavra de Deus. Não é frase de efeito, é palavra de Deus, é Bíblia, ok? Então vamos lá. Gasta-se tanto tempo, né, fazendo frases de efeito que não muda a vida de ninguém. Oh, meu Deus. Vamos lá. Abacuque 3, capítulo 3, versículo 17 em diante. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como os do cervo, ou seja, da corça. Faz-me andar em lugares altos, aleluia! E esses lugares altos, nós temos falado que são esses lugares altos. E nós vamos cantar desses lugares altos agora. Aleluia! Sobre esses lugares, né?
vamos estar aqui determinando. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com a palavra, cantando a palavra, aleluia, adorando com a palavra. Verdadeiramente só o Senhor é Deus, glória a Deus, é Ele quem cuida de nós. Glória ao nome do Senhor, Tu és a nossa força. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força. Declare isso. Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, aleluia, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Que lugares são esses? Acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Aleluia. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, Aleluia. me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, oh Deus, Tu és maravilhoso. Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Mais puro, 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 mais santo, 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 mais livre. Mais livre, mais livre, mais
mais perto do Senhor é onde nós queremos estar. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Lindo, lindo, lindo é o nosso Deus. Aleluia. Ele é maravilhoso. Meu Deus, como não te agradecer e como não engrandecer ao Senhor. O Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor está neste lugar. O Senhor veio aqui para conduzir essa live. Nós entregamos todas as coisas nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos esse serviço, esse trabalho, Senhor, totalmente espiritual, Pai, esse ministério, essa live, as nossas vidas, todas as vidas aqui presentes. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, de mãos dadas, ó Deus, para entregar a nossa vida a Ti. Mais uma vez, Senhor, coloca as Tuas mãos, oh Deus, nos lugares que só o Senhor pode tocar. Vem operar, vem agir, vem limpar, Deus, o nosso jardim, que nós temos entendido que o Senhor vê a nossa mente, nosso coração, Senhor, o nosso interior como um jardim, que o Senhor quer que seja muito bem cuidado, sem ervas daninhas, Pai, sem matinhos, ó Deus, deixando ele feio, sendo bem cuidado, e nós entregamos esse cuidado ao Teu Espírito Santo. Aleluia, Tu és maravilhoso, Deus, muito obrigada pelos Teus anjos aí que estão, Senhor, nesse momento, dispensados a serviço, ó Deus, para poder nos livrar de todo o mal. Aleluia, os Teus anjos estão neste lugar, Deus. Oh Deus, para operar, para agir em favor do Teu povo, em favor das causas que necessitam, Deus, nos dando livramentos, Pai, aleluia, glória a Deus, aleluia. E nós temos entendido pela palavra do Senhor que nós temos lido aqui desde a semana passada, que é hora, né, de derrubar as fortalezas e construir nossos pensamentos sobre a fundação dos pensamentos de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que Deus quer. 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 10, não, é 10, 5, 10, 5, 10, 4, vamos começar hoje lendo no 4, amém? E diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Aleluia. Então nós estamos entendendo, né, gente, que fé e preocupação não andam juntas, de mãos dadas. Existe um nível, né, de preocupação, de expectativa, que é saudável para nós, que nos conduz no caminho para realizações, para grandes coisas, né? Isso é normal, mas quando isso ultrapassa o nível tolerável, né? Como saber qual é o nível aceitável, normal? Tudo isso a palavra nos instrui. Então Deus está nos ensinando, o Espírito de Deus está nos ensinando que nós precisamos parar de acreditar que se a gente cuidar, né, de ficar analisando cada detalhe de todas as coisas pequenininhas, que nós vamos poder prever, né, as coisas que vão acontecer e vamos evitar problemas. Nós não conseguimos, não é assim que Deus quer que a gente viva. Em Eclesiastes 11:5, a palavra de Deus diz: assim como você não sabe qual o caminho do vento, como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim você não conhece as obras de Deus que Ele faz em toda a terra.
Então, essa é a palavra que mostra que tem muita coisa além daquilo que a gente pode compreender. É impossível a gente ter controle sobre todas as coisas. Então, isso gera o quê? Você perdeu o controle, né, sobre as situações, gera medo, ansiedade, gera tanta coisa ruim, vem aquele fluxo de preocupação que é doentio, te torna uma pessoa doente. Então, como quebrar, né, esse ciclo porque pensamentos não dá, né, pra gente poder parar eles não param, eles ficam o tempo todo passando na nossa mente. Então, o Senhor já nos mostrou que parar isso, né, interminável, só que ele traz, né, é como um rio fluindo, os pensamentos, mas quando eles são excessivos, quando eles são ruins, quando eles estão sujos, poluídos, eles trazem com ele preocupações que vão se instalando e se entulhando, virando entulho, lixo na nossa mente. E isso gera excesso de preocupação. E a resposta que o Senhor nos deu, a chave que o Senhor nos deu para poder evitar isso é substituir os pensamentos ansiosos pela verdade de Deus. Nós vamos tirar o lixo e vamos colocar algo novo, algo bom, algo que vai florescer no lugar, algo que vai dar frutos que glorificam a Deus no lugar desse lixo. Como? Como que nós vamos fazer isso? O Senhor tem resposta para nós. Exatamente aqui onde nós acabamos de ler, 2 Coríntios 10. Nós lemos o 4, o 5 e o 6, mas é no 5 que diz assim, nós acabamos de ler, derrubando os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Decore este versículo. Na hora que a preocupação vier, querer se instalar, os pensamentos vêm, é normal, você pensa, você é um ser humano, você está vivo, você pensa. Mas na hora que vem aqueles pensamentos que vão se entulhando, vão ali levando você, vai te preocupando, vai te enchendo, Sabe quando que você sabe quando você está cheio? Quando você começa a parar de fazer as coisas ou começa a fazer de qualquer jeito. Quando você já não está mais agindo no normal, no natural, quando não está fluindo, você já sabe que você está cheio de lixo. Precisa limpar o seu jardim, precisa cultivar ali. Para você cultivar, né, as coisas boas, precisa limpar, precisa tirar o que está ruim, precisa tirar o lixo. Então, derruba os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. É aquilo que eu falei para vocês na semana passada. A preocupação em excesso, ela não caminha com a fé. E quando nós ficamos preocupados em excesso, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não é suficiente para cuidar da minha causa. E aí, o que acontece, irmãos? O que isso é? É pecado. E aí nós saímos. Isso é altivez. O Senhor conhece todas as coisas. Nós estamos permitindo nós mesmos, né? O nosso espírito se levantar e ir contra aquilo que Deus fala. Então é muito importante a gente entender que existe esse lugar, que a gente se coloca nele, a gente se posiciona nele, a gente fica ali se justificando nele diante de um Deus que pode todas as coisas. Isso é pecado, isso é altivez de espírito, e isso está se levantando, isso precisa ser abatido. A gente precisa ser abatido nisso. Isso como é que a gente consegue isso? Se humilhando, reconhecendo diante do Senhor. Senhor, eu caí nisso, eu pequei nisso, eu não confiei, me perdoa em nome de Jesus. E aí nós começamos a levar cativo, né? Nós prendemos esse pensamento maligno de altivez e levamos e colocamos diante do Senhor. E sob a luz da palavra nós pedimos, Senhor, lança a luz da tua palavra. Vamos ler Bíblia, mas não fique procurando frase de autoajuda, não.
é ler Bíblia, é a Bíblia, é nela que vai estar escrito a palavra que vai trazer a luz do Senhor para poder iluminar o nosso caminho e nos ajudar nessa jornada e nos fazer verdadeiramente livres, libertos para a glória de Deus. Então esse versículo, ele nos dá essa estratégia poderosa para combater o excesso de pensamentos. Mas eu tô falando do excesso mesmo, aqueles que traz preocupação. O Senhor está nos ensinando. Nós somos chamados a controlar a nossa mente, alinhando ela com a verdade da palavra. A verdade da palavra é que alinha, tá, o nosso pensamento. Então a gente faz aquele famoso DCD que nós falamos, né? Quem fala de emoções fala bastante disso. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, né? Os profissionais dessa área de emoções falam muito disso, que é o duvidar, criticar e determinar. Mas isso, gente, não é uma coisa nova. Isso Deus nos ensinou. Tá aqui na palavra. Duvidar, né? Chegar e falar esses pensamentos, essas preocupações. Essa preocupação tem fundamento? Faz sentido? Tá alinhado com o que Deus diz sobre essa situação que eu estou vivendo? Isso é duvidar. Você tem que levar esse pensamento com você, colocar ele sentadinho ali num cantinho e conversar com ele, né? Duvidar dele, criticar, né? Falar, não, eu não aceito você, pensamento, tá dizendo isso, tá dizendo que eu tô preocupado com isso, mas meu Deus é mais, meu Deus é sobre essa situação, e cada situação, Deus vai ter uma palavra determinada para te ajudar a vencer, e você tem que determinar é trazer a luz, lançar a luz ali sobre aquilo que tá te paralisando, sobre essa preocupação, e ela vai sumir. Resiste ao diabo, gente, ele foge de vocês, é o que diz a palavra. E se não tiver, né, alinhado com os pensamentos de Deus, depois que você fizer isso, você determinar, né, duvidar, criticar e determinar sobre a luz da palavra, se isso não tiver alinhado com a palavra de Deus, é hora de você substituir, arranca fora essa preocupação e coloca a palavra de Deus. E eu sei que isso não é fácil, nós falamos isso na semana passada e nós paramos aqui dizendo que nós lemos, né, Filipenses 4:7, temos uma promessa tremenda da parte do Senhor que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O martelo que esmiuça a penha. Agora é o martelo. Gente, acabou. Cadê a preocupação diante de uma palavra dessa? Você pegar a sua preocupação e falar: eu tenho a paz de Deus, que eu não posso entender com a minha mente natural, porque ela excede todo entendimento, mas ela guarda o meu coração, ela é minha guarda, ela é minha força, o Senhor é a minha força. Tá vendo? Quando a gente canta a palavra, uma coisa conecta com a outra. Aleluia! E ela, né, guardará o nosso coração, ele é a nossa força. A gente começa a declarar: isso aqui é luz, e guarda a nossa mente em Cristo. E quando nós estamos guardados em Cristo, aí verdadeiramente nós podemos dizer, verdadeiramente nós podemos declarar a palavra, né? Que nenhum mal nos atingirá, nada contrário, tudo que vier contra nós vai ser abatido, porque verdadeiramente o Senhor está conosco. Nós verdadeiramente lançamos sobre Ele o nosso fardo, a nossa preocupação, e Ele cuida de nós. Aleluia! E a paz não é exatamente aquilo que todos nós estamos buscando. Todo mundo quer paz, todo mundo quer tranquilidade, todo mundo quer viver bem. Isso não é pecado, Deus colocou isso em nós, é essa vida que o Senhor tem para nós. Então, esse excesso de pensamento que traz preocupação vem abrindo, né? O excesso de pensamento, ele abre as fontes das preocupações para elas poderem se instalarem aí. É muito lixo, né? É muito lixo. Mas como que a gente aplica isso na prática? Gente, na prática, né?
Porque só falar é fácil, falar é muito fácil, mas vamos viver isso. Primeiro, é reconhecer quando nós estamos entrando nesse fluxo, né? Nesse redemoinho de pensamentos excessivos e que, se não for controlado, vai nos sufocar com preocupações. Vai abrir as fontes das preocupações. A preocupação vem, se instala e sufoca. E aí começa toda aquela coisa, né? Você fica cansado, exausto, sem forças, mas nós temos que prestar atenção. Como que isso acontece? Precisamos prestar atenção se não é um padrão, né, de pensamento que, por exemplo, vem se repetindo. Você enfrenta um problema, você vence ele, aí vem outro. E é a mesma coisa, aí você vai agir da mesma coisa, você vai desanimar, você vai preocupar, aí você vence ele é resolvido, aí de novo, outra vez e outra vez, ou seja, isso é um padrão que vai gerando, né, um padrão de pensamento repetitivo, repetindo, né, em situações iguais que já aconteceram. Aí você já começa a ver o cenário que você já viveu diversas vezes e você fica ali imaginando os piores finais para a história, né, para aquela situação. Você imagina as piores coisas. Eu sofri muitas coisas na minha vida, desde a minha infância, e realmente há situações que, quando eu vejo chegando, eu falo, ai meu Deus, né? Ai meu Deus. Então, ela vem, repetidamente quer se instalar, mas eu não posso deixar, porque senão ela me destrói. Não, eu não quero esse lixo na minha vida, então eu preciso aprender a rejeitar isso. E isso são sinais, né, de que a gente está pensando demais. A gente precisa ficar livre disso. Quando a gente percebe isso acontecendo, nós precisamos parar, nós precisamos respirar fundo, sim, respirar fundo e nos lembrar das promessas de Deus, do que acabamos de ler. E podemos ainda, né, ver em Jeremias 17:7, o Senhor nos traz essa verdade. Ele diz, né, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Quando o problema vem, você tem que olhar para ele e falar, a minha esperança é o Senhor. Eu não tenho força para enfrentar esse negócio aí, não. O problema vem vindo, a preocupação que é instalar, você tem que falar, a minha esperança é o Senhor. O Senhor vai resolver isso. O Senhor abrirá um caminho, nem que seja no deserto. Ele vai fazer fluir a água da rocha. O Senhor, a minha esperança é o Senhor. Então isso você já é vencedor, quando você já faz isso. Glória a Deus, a preocupação não vai se instalar. A confiança e a esperança devem estar no Senhor, não na nossa capacidade de resolver tudo. É porque nós somos assim, a nossa tendência natural é essa. Quando o problema vem, não tem problema, essa conta vai chegar, eu tenho dinheiro para pagar. Essa doença vai chegar, eu tenho remédio, eu tenho médico para ir. Isso daqui vai acontecer? Não, eu sei como sair disso. Tudo eu, não. A nossa confiança, né? Bendito, abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha, vai chegar essa conta, mas o Senhor é meu provedor. Ele vai me dar saúde, Ele vai me dar forças, ou Ele até já proveu. Então tudo é o Senhor. Essa enfermidade, o Senhor deu ao homem a capacidade para desenvolver uma medicina, uma ciência, um medicamento, e através do Senhor a cura vai me alcançar através disso. Então tudo é o Senhor, entendeu? Você tem que trocar os seus pensamentos para que a preocupação não se instale, não vire aquela erva daninha e te mate o seu jardim que deve florescer. Então, além disso, né, nós também temos que praticar a gratidão. Aí você fala, mas eu sou tão grata, eu agradeço todo dia, agradece todo dia, mas todo dia também vem o problema, todo dia também murmura. Irmãos, algo que
o Senhor tratou comigo muito forte. Foi um tratar bastante doloroso, mas eu me lembro bem. E eu louvo a Deus por esse trabalhar na minha vida, tá? Isso me construiu, me deu um formato diferente. Glória a Deus, renovado, aleluiado, né? O Senhor diz que da mesma boca que flui, né? Não pode fluir duas fontes de uma só boca, né? Não pode fluir dois tipos de água, água salgada e água doce da mesma fonte. Não vai sair, entendeu? Não tem como. Então, a boca que abençoa, ela não pode ficar amaldiçoando, né? Por exemplo, nós estamos aqui no Japão e enfrentamos muitos desafios, muitas dificuldades aqui, que é muito fácil a gente abrir a boca para reclamar, mas para murmurar, tá? Não reclamar naquele nível assim de só uma coisinha leve, comentar algo que é muito negativo, né? Muito que não é muito bom mesmo, que tem coisas ruins também, mas nós precisamos abençoar. Mas abençoar a terra. Não adianta ficar falando que ama a nação, mas não suporta o povo que mora na nação com seus costumes, quer mudar o mundo inteiro na força do braço. Não, amar não é isso. Amar, quando você fala que você ama uma nação, é ali, daquele jeito que ela é, que Deus ama, e você chorar por ela. Você chorar por esse povo, você amar esse povo. Ah, eu amo o Japão. Sim, não. Tem gente que ama a tecnologia, ama os recursos, mas não ama o povo. Não consegue ficar com o povo. O pensamento é muito diferente. Há muito sabetsu, né? Que a gente fala que é discriminação. A gente não consegue lidar com isso e aí a gente abre a boca para amaldiçoar. Não, não pode. Então, a gente tem que praticar a gratidão por todas as coisas. Agradecer a Deus por essa terra, agradecer a Deus por essa nação, agradecer ao Senhor por ter nos trazido aqui, por ter nos dado a oportunidade de colocar os pés nessa nação tão carente, tão necessitada da glória de Deus e ainda nos plantou aqui como profetas. Nos transformou a nossa vida neste deserto. É um deserto, mas Ele transformou a nossa vida nesse deserto. Nesse deserto nós estamos florescendo. Aleluia! E nesse deserto nós profetizamos a bênção e salvação de Deus para essa nação. Com choro, com lágrimas, com dores, com cansaços, com exaustão. Então você tem que procurar no meio disso agradecer a Deus. Eu agradeço pelo ar, pela vida, já tá bom demais. Tem que agradecer mesmo por você estar aqui. Isso aí tem que agradecer mesmo. Mas essa gratidão que eu tô falando, sede agradecidos no meio da tormenta, da tribulação. Agradeça ao Senhor, sede gratos. É isso que vai dar frutos. Aleluia. Então nós precisamos focar naquilo que nós já temos, porque isso muda a nossa perspectiva, a nossa visão, né? Em Colossenses 3,15 diz: a palavra nos instrui. E a palavra de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Ser agradecido nesse nível. Então eu quero que você comece a exercitar isso para você crescer e ficar forte nisso. Começa a cada dia listando aí pelo menos 3 coisas que você não gosta aqui, que você não suporta conviver. Mas começa a agradecer por isso. Começa a agradecer porque você é uma semente boa nesse deserto, nesse lugar cheio de pedras, de dores. Tem sofrimentos, tem escassez, não existe Jesus nessa cultura, mas vamos começar a agradecer a Deus nesse lugar. E nós vamos ver esse lugar florescer. Em nome de Jesus. E isso vai nos ajudar, tirar a preocupação, em vez de ficar todo dia, eu vou ter que ir para aquele lugar onde as pessoas vão, eu vou ter que encontrar aquelas pessoas, Eu tenho um lugar aqui na nossa cidade que eu não gosto de ir. É um lugar que dá muita dor ir.
Mas agora, diante disso, eu vou começar todos os dias a agradecer por esse lugar. Então, essa prática simples, né? É uma prática simples, mas não é fácil, porque o Senhor está nos colocando num lugar que não é confortável de agradecer no meio de coisas que nos trazem muita dor. Mas Ele está falando que isso vai dar fruto. Glória a Deus, isso vai nos libertar. Isso vai ser duro porque as cadeias que estão nos prendendo são duras, são fortes e precisam ser rompidas. Precisa de coisa forte, precisa de unção, precisa de palavra, precisa de submissão, precisa de humildade. Então é nesse lugar que a gente se encontra. Então, outra ferramenta, né, que é poderosa para superar o excesso, né, de pensamento, gente, tudo isso para poder quebrar as cadeias de preocupações que o excesso de pensamento traz para nós. Então, é a oração. É óbvio, sem oração não dá. Em Filipenses 4, 6 e 7 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Então sai do raso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia! Sai do raso. Para com esse negócio de eu agradeço, Senhor. Obrigada, porque você já tem o trabalho, você já tem que ser, já tem que viver imerso na gratidão. Você já tem os recursos? Você já está banhado já na gratidão, mas começa agora. O Senhor quer te levar para lugares altos. Tem que agradecer por aquilo que está lá no profundo, naquele lugar que você não quer ir. A gente tem que começar a ser grato ali, com aquelas pessoas difíceis, com as situações difíceis. Começar a agradecer por isso. Que nível. Gente, ir alto em Deus significa descer, tá? Não se esqueçam disso. Isso não é frase de efeito, tá? É o que a Bíblia nos ensina. Nós nos humilhamos e Ele coloca, Ele exalta. Nós nos humilhamos e Ele nos exalta. Essa é a fórmula que a Bíblia ensina. Jesus, está ficando apertado. Quando a gente se encontra pensando demais, nós precisamos transformar os nossos pensamentos em excesso em gratidão. Em vez de, e a chave, né? Em vez de nos preocuparmos com uma situação, nós devemos entregar a Deus, pedir a Ele a orientação, a paz e a visão de Deus sobre cada causa. Senhor, eu tenho esse problema. Como é que o Senhor está olhando para isso? Me mostra, porque eu quero ver o que o Senhor está vendo. E deixa a paz de Deus inundar o seu coração. Eu sei que Deus tem uma palavra sobre cada situação. E não se esqueça de agradecer mesmo no meio da adversidade. Isso é poderoso. Nós não podemos esquecer que Deus está sempre junto conosco nessa luta contra o excesso de pensamento. Sim, Deus não vai te colocar de lado, não vai te lançar fora porque você está preocupado. Não, Ele quer te libertar. Ele quer tirar você desse lugar. Em Isaías 41:10 diz que o próprio Deus, Ele nos diz isso através, né, do profeta. Não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Com Jesus, aleluia. Vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Deus está conosco, nos sustentando e nos guiando, nos orientando, nos ensinando. E agora chegou o momento de nós darmos as mãos, dobrarmos os nossos joelhos e orar ao Senhor juntos. Buscar, né, a paz que vem de Deus e buscar essa libertação desse excesso de pensamento. O excesso de pensamento que eu tô falando aqui, gente, se chama preocupação. Tá? A preocupação que esmaga, a preocupação que não é aquela expectativa gostosa que a gente tem, ou uma expectativa, um nível normal de preocupação,
quando a gente tem algo para realizar, né? Um objetivo, não. É uma oração, é libertação mesmo, tá? Pelo excesso de pensamento que traz preocupação. Uma preocupação esmagadora, doentia. Então nós precisamos e vamos orar ao Senhor nessa hora. Aleluia. Vamos orar a Deus. Aleluia. Que o Senhor nos faça livres. Que o Senhor nos liberte. Porque a libertação é em Jesus para nós. Aleluia. Vamos orar nessa hora. Que palavra maravilhosa, não é verdade? Glória a Deus, que palavra maravilhosa, meu Deus. Obrigada, Jesus, porque a libertação é para nós. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Deus, nosso Pai, nosso libertador. Oh, obrigada, Senhor, pelo mover do teu Santo Espírito neste lugar, nessa live, sobre cada vida aqui presente nessa hora. Que o Senhor possa estar tocando nos lugares que só o Senhor pode tocar. Nós somos gratos a Ti, Senhor, e a Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e terra. Oh, Senhor, e nós temos entendido que não é da Tua vontade, Senhor, que estejamos preocupados. Ah, Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti nessa hora quebrantados. O nosso espírito está quebrantado. Ah, nós estamos rendidos, ó Pai, para receber de Ti o ensino, para que o Teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, quebrantado e contritos. Viemos em busca do Teu perdão, porque muitas vezes nos levantamos contra o Senhor, achando que podemos fazer as coisas na força do nosso braço. Confiamos no nosso dinheiro, confiamos no nosso trabalho, confiamos naquilo que nós podemos fazer e não damos a Ti a honra, a glória. Perdão, Senhor, perdão, porque pecamos nisso. Pedimos, Senhor, que o Senhor agora nos lave dos nossos pecados, das nossas iniquidades, limpa o nosso coração e renova o nosso espírito. Coloca um novo cântico nos nossos lábios, Senhor. Ah, Deus, nessa hora nós estamos, Senhor, nos afastando dessas ações e pensamentos errados que tivemos até esse momento. Oh, Deus, nós nos humilhamos diante de Ti. Nós pedimos, Senhor, mais da Tua graça para nos orientar nesse caminho, Senhor, reto e puro, para sermos mais santos, mais puros. Ah, Senhor, nós declaramos que perdoamos, Senhor, aqueles que nos ofenderam, porque assim sabemos que alcançamos de Ti o perdão, alcançamos do Senhor, oh Deus, o perdão maravilhoso, oh, o perdão incondicional do Senhor. Tu és misericordioso e por causa da Tua misericórdia nós não somos consumidos. Ensina-nos, Senhor, a estender a outros. Ensina-nos a amar essa nação. Ensina-nos a estender essa mesma compaixão e compreensão, Senhor, ao povo, Pai. Aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, nós agora liberamos o perdão a eles. Nos ajuda, Deus. Nessa hora, nos liberta dessas cadeias que querem dizer para nós, ó Deus, que nós estamos certos, que nós estamos corretos e que blá, 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 blá. Pai, em nome de Jesus, é tanta coisa, Senhor, que a gente quer ficar se justificando diante do Senhor. Isso não está certo. Qualquer forma, Senhor, toda forma de ressentimento e amargura no nosso coração seja arrancada agora. Ah, Senhor, eu te peço, eu lanço agora fora, eu lanço por terra tudo, Senhor, que vem contra o Teu saber, o Teu conhecer, tudo que se levantou contra a Tua sabedoria, Pai. Me coloco diante de Ti e convido o povo, Senhor, a fazer o mesmo nessa hora. Só assim, Senhor, receberemos. Só assim seremos limpos, verdadeiramente livres
para te louvar, para caminhar contigo e sermos alcançados pelas tuas bênçãos. Pela tua graça, Senhor, vem limpar a nossa mente, nosso coração de tudo aquilo, Senhor, que nos leva para longe de ti. Tudo aquilo, Senhor, que quer camuflar, tudo aquilo que quer sufocar a boa semente da tua palavra. Em nome de Jesus, nessa hora, limpa, Deus, limpa, lança luz nas trevas do nosso coração e limpa-nos. Oh, nós temos que declarar a verdade do Senhor sobre estas coisas, Senhor, lançando luz. Existem matos, existem ervas daninhas que não vivem com a luz. E nós precisamos lançar luz. Nós, Senhor, lançamos nessa hora a luz da palavra do Senhor. Sobre, Senhor, as correntes de culpa, de mágoa, medo, de preocupação em excesso, Senhor, e de dúvidas. Nós rejeitamos tudo aquilo que nos leva no caminho contrário, que é o teu querer e a tua vontade para a nossa vida. Ó Deus, e que tenta se apossar de nós no dia a dia. Enche-nos com teu amor, tua paz, a tua alegria, a tua unção. Que cada espaço do nosso coração, que antes foi ocupado, Senhor, por emoções que não eram suas, não eram legítimas, seja agora preenchido pela tua gloriosa presença. Nós pedimos as tuas bênçãos, Senhor, porque precisamos de ti. Sem ti nada podemos fazer. Sobre cada vida aqui, Deus, estende as tuas mãos, que a tua graça se manifeste em todas as áreas que há necessidade nessa hora na vida do teu povo. Lança luz na escuridão. Oh, nós pedimos, Senhor, por cura plena, cura completa, Senhor, do corpo, da mente, da alma e do espírito, a todos aqueles que estão enfermos, ó Deus, diante de ti. Sopra agora, Espírito Santo, com poder para curar, Senhor, corpo, mente, alma, espírito. Cerque-nos, Senhor, com a tua proteção, que o teu braço forte agora nos envolva, que o Senhor nos cerque com o teu amor, oh, com as cordas do amor do Senhor, Pai. Nos envolve nessa hora, nos livra de todo mal, Pai. Livra-nos, Senhor, de toda forma de escravidão, de toda cadeia, de toda corrente, de toda situação que esteja atrapalhando o nosso relacionamento, primeiro com o Senhor, e também, Senhor, com as pessoas, Pai. Tudo aquilo que estiver atrapalhando nós nos relacionarmos, ó Deus, nos ajuda, porque isso é um grande desafio para nós. Vem fortalecer a nossa fé, Senhor, nas situações do dia a dia, mostrando como a tua palavra é verdadeira e como a tua presença é real na nossa vida. Ó Deus, enquanto nós oramos, Senhor, com todos os irmãos nessa hora, que essa unção, Senhor, se estenda pela fé, que ela ultrapasse os limites, Deus, que nós não podemos alcançar. Vai, Senhor, agora agindo nos lugares aonde só o Senhor vê, aonde só o Senhor conhece. Guarda de todo mal, afasta o teu povo da tentação, protege dos ataques, Senhor, que Satanás vem, se levanta para atacar, Deus, o teu povo. Livra do mal, envia os teus anjos para cercar a cada um agora, as tuas casas, suas famílias, que a tua graça, oh, cubra a todos como um escudo nessa hora. Nós somos gratos a ti, Senhor, porque nós podemos ser gratos nesse momento, porque sabemos que os teus olhos estão voltados para a oração deste lugar, ó Deus, e que nenhum mal se aproximará da nossa casa, da nossa vida. Nós estamos seguros sob as tuas asas, ó Deus. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos em concordância, com gratidão, ó Pai. Principalmente, eu não sei em qual nação os meus irmãos estão nesse momento, mas aqueles que estão aqui, ó Deus, no Japão, nós damos as mãos agora e nós te rendemos graças por essa nação que nos recebeu, nos acolheu, ó Deus, e o Senhor tem estado conosco aqui, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos firmado, fortalecido, o Senhor tem nos sustentado, e essa mesma força que nos sustenta nós queremos
Senhor, que outros conheçam a Ti para serem dependentes de Ti, Senhor. Reconheçam o Senhor como o único Senhor e Salvador. Saber que a terra é do Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor é nosso Pai. A terra é do nosso Pai. Oh Deus, nós damos graças a Ti, Senhor, por ter nos chamado para estar neste lugar. Os desafios são muitos, mas até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado verdadeiramente. Queremos abençoar. Eu vou despedir aqui no Facebook. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Glória a Deus.